Uma Rua, para você que nunca me amou, é uma obra que eu diria que você tem que ter paciência para ler. E eu não tive essa paciência. Ai, cara, é que é muito insuportável. É uma obra que tem drama. Bom, acho que isso é bem óbvio por causa do título, para você que nunca me amou. O real problema é quando você coloca o drama e esse drama começa a ser insuportável. A história em si é realmente bem interessante. O meu problema com essa obra foi justamente o drama. E também os dois protagonistas principais como personagens, sabe? O desenvolvimento deles até parece ser bacana, só que ao mesmo tempo irrita bastante. Eu gosto que no início do manhwa ele já começa com uma fala bem bonita, cadê? O amor é como uma bela luz. O amor é como a escuridão. O amor é como uma flor florescendo. O amor é como uma flor seca. O amor é como um fogo ardente. O amor sobre a mentira equivale a cinzas, queimadas que são deixadas para trás. O amor é tudo que eu tenho. Você é tudo para mim. A minha vida, o meu mundo, o meu tudo. É por isso que eu, mesmo que nunca me ame, mesmo que abrace outra mulher, mesmo quando se olha para um mundo muito maior do que o meu, não tem escolha senão dizer: eu te amo. Usando os meus olhos, as minhas ações e as minhas bochechas coradas, dizendo 1000 vezes, 10.000 vezes, eu vou confessar: eu te amo. Você é aquele que eu amo. Eu te amo tanto. Te amo tanto que estou enlouquecendo. Por isso, por favor, me ame também. E é justamente esse amor que deixa a história bem insuportável, digamos assim. Ai, meu Deus, é difícil, é difícil. Falando sobre a história em si, tem uma vila que um monstro marinho está atacando. Esse monstro sendo o Leviatã. Os habitantes preocupados e com medo vão buscar orientação num templo. Uma moça diz que as orações deles não foram sinceras para o rei dos mares. E uma das maneiras de acalmar esse monstro, o Leviatã, seria fazendo um sacrifício de uma jovem de até 15 anos. Os aldeões brigam entre si para ver qual das meninas seria sacrificada. E no fim todo mundo entra meio que um consenso que vai ser a Rose. A Rose, ela é uma menina de 14 ou ela tem menos de 14 anos, eu não entendi por causa das traduções meio confusas. E ela tem uma habilidade especial. Ela consegue curar as pessoas usando sangue. E por causa disso, o pai dela é muito ganancioso em relação a ela, querendo que ela esconda totalmente esse poder. E aqui a gente vê uma parte da inocência da Rose, porque ela gosta do pai dela, mas ao mesmo tempo ela tem medo dele. Ele é gentil, só que ela não nota que essa gentileza dele é falsa, ela não nota o interesse dele apenas pelos seus poderes especiais. O pai dela, notando que todo mundo já tá querendo que ela seja escolhida, ele tenta fugir com ela, só que os aldeões descobrem e acabam o matando. A Rose até pensa em tentar curar ele, só que ela lembra que ele falou que ela não poderia ficar usando os seus poderes. Não na frente de desconhecidos, de pessoas que não sabiam desse poder. Por isso, graças ao bom Deus, ela não salvou esse cara. Antes de eu voltar a ler, eu não lembrava que ela tinha 14 ou menos de 14 anos. Então talvez eu ainda possa passar um paninho na burrice dela, porque essa personagem, ela toma umas decisões que nem pode ser considerada inocente, e sim pura burrice. Eu acho complicado essas histórias que os autores fazem uma personagem inocente, só que eles também confundem a inocência com burrice. Até onde vai a inocência e até onde vai a burrice nesses casos?
creio eu que só porque uma pessoa é inocente não quer dizer que ela é burra. Ela é amarrada em um local perto do mar para o Leviatã ter acesso a ela. E isso até me fez lembrar, acho que é da mitologia grega, que não tem uma história de uma moça também que ela é colocada como sacrifício para um monstro marinho? Eu acho que é a história de Andrômeda. Não sei ao certo, mas isso me lembrou um pouco. A Rose acaba sendo salva por um rapaz que luta contra o Leviatã. E no final da luta, ele já demonstra ser um pouco grosseiro com ela. Só que ela, inocente, acaba não percebendo e fica pensando que talvez ela tá sendo enjoada demais. Ela nota que a mão dele tá sangrando e ela tem a brilhante ideia de curar ele. Aí, por que ela fez isso? Vou usar aqui uma própria fala dela, ó. A pessoa que me salvou não fez isso porque eu era especial, ou para tirar vantagem disso, mas sim por ser algo natural de se fazer. Então foi o começo da história. Sobre um épico herói salvando uma garota comum. É que assim, você lendo talvez pode até achar bonitinho, mas você reler sabendo do que vai acontecer, dá uma vontade de rir. Ai, meu Deus. Quando ela cura ele, ele já fica com uma cara de maluco, digamos assim. Do tipo, não confia nesse cara. E já mostrando que ele é um interesseiro, acaba mudando a expressão para uma gentil, sorrindo, se apresentando como Michael. Após ele salvar a Rose e lutar contra o Leviatã, tem uma festa na aldeia. E enquanto todo mundo está se divertindo, a Rose está em seu quarto, tendo alucinações de seu pai, falando que ela não deveria ter mostrado seu poder. E esse cara, como eu falei, ele não é confiável, o pai dela, no caso. Mas nisso eu tenho que concordar, não deveria ter mostrado. Os pensamentos dela são interrompidos quando o Michael bate na porta dela para fazer uma visita. E aí eu já vejo outro problema desse manhwa que eu não sei como é na novel, mas no manhwa, pelas expressões do Michael, dá pra ver que ele não é confiável. Porque quando ele chega lá no quarto da Rose, além das expressões, ainda tem as falas dele. Ele fica manipulando ela. Dá pra notar que ela é uma pessoa sensível que tá acostumada com uma relação tóxica. E ele se aproveita disso. Quando ele pergunta sobre o poder dela, ela fala que ela não usa porque alguém poderia tirar vantagem. E o Michael, ele fala que ele estava preocupado com ela e que se tivesse alguém para protegê-la, ninguém tiraria vantagem. E ela fica muito feliz com isso. E essa parte, eu acho que é uma das poucas partes que eu não fiquei com raiva da Rose, eu apenas fiquei com pena diante da situação dela. Porque nesse caso eu já não acho que é burrice, porque o cara salvou ela é inocente. E ela ficou toda bobinha, feliz, meu Deus, o cara me salvou, ele está sendo gentil comigo. Ai, meu Deus, dá uma pena dessa personagem nesse momento, porque a gente como leitor dá pra notar as intenções do Michael em relação a ela. Ele tá querendo usá-la. E após essa visita, ele continua visitando ela frequentemente, dando atenção, aquela leve manipulada pra ela confiar nele. E no final pergunta se ela gostaria de ir embora junto com ele para suas aventuras, suas jornadas. E novamente dá muita dó dela. Aqui é a fala dela quando ele pede para ler com ele. As palavras de Michael são verdadeiras. Nesta vida ninguém se importa comigo. Não estou confiante de que eu possa viver aqui sozinha. Não sou tão ágil quanto o Michael e seus companheiros. Não sei se posso usar uma espada. E mesmo que ele me ensine, serei apenas um obstáculo. Então ela fala que não pode.
Ai, a cara dele é impagável. Tipo, a cara desse vagabundo. E após essa conversa, no outro dia, algo muito estranho acontece. Um menininho joga pedras na Rose e fica com um papinho bulinista, insultando-a, e ao mesmo tempo ela escuta uma conversa de dois homens dentro de um local, creio eu que seja um bar, falando sobre que outros monstros podem aparecer e que caso apareçam ele já tem a Rose para usar como sacrifício. Então ela fica com medo e ela corre para onde? Até o Michael, no lugar onde ele está hospedado junto com os outros companheiros dele. Enquanto eu lia, eu fiquei pensando, será que não foi o Michael que armou tudo isso, não? Talvez a conversa lá no bar pode ser uma coincidência. Agora o menino jogou uma pedra na Rose do nada. Eu não sei, eu achei muito estranho isso ser logo após a conversa que eles tiveram. A Rose ainda tá relutante em ir com o Michael, mas novamente palavras doces, manipulações dele. Ai, que a fazem. Ai, meu Deus, que a fazem ir com ele. O tanto que a gente. Meu Deus, cara. Parando pra pensar na minha cabeça enquanto eu lia, eu tava morrendo de raiva dela. Mas agora, relendo aqui pra contar um pouco. Por enquanto, nesse início, é só pena, só dó. Alguém precisa ajudar essa criança. Um outro personagem até tenta avisar a Rose sobre o Michael. Ele afirma que pessoas como eles não são tão bondosos assim, sem querer nada em troca. E que apesar dos companheiros de Michael também serem gentis com Rose, eles ainda são da mesma laia. Se Michael pedir para eles lamberem as botinas dele, eles lambem. Mas a pobre Rose, inocente, acreditando fielmente em seu salvador, não acredita no rapaz. Bom, eu acho que numa obra, quando tem um momento desse de alguém tentar avisar uma pessoa, tipo, você é uma pessoa desconhecida para essa pessoa, mas você quer avisar ela sobre o mal que ela tá correndo. Você tem que ter provas. Não adianta você fazer o seu personagem chegar no outro. Tipo, é um personagem desconhecido, os dois não se conhecem. Aí você faz esse personagem e fala, não, fulano de tal, ele faz tal coisa. Ela não vai acreditar. Pelo menos tem que ter alguma prova. Claro que talvez ela não acredite nas suas provas logo de cara, mas é pra dar um sentimento de dúvida. Não é assim que funciona, sem provas ninguém vai acreditar. Então, o sentimento da dúvida sempre vai ser o melhor, já que realmente quer ajudar a pessoa. Bom, no meu ver, pelo menos isso faz sentido. Apesar de eu gostar de histórias com drama, esse não é um que me agrade. Porém, a história me interessou. Por isso, agora vamos para as partes de spoiler da novel. Não sei se o manhwa já chegou nessas partes que eu vou contar agora, mas para quem quer saber o final, vamos ver aqui. O protagonista masculino, Michael, está procurando uma pessoa que conheceu há 500 anos atrás. Mas por ter sido empurrado por alguém no rio do esquecimento, ele não se lembra dela. Ele só sabe que ela tem cabelo castanho e o nome dela é Ruth. Por mais que ele tentasse, procurando ela por ele mesmo, e até mesmo rezando para os deuses que o odiavam, ele não conseguiu. Ele já foi exilado e um seguidor dos deuses antigos disse que ele precisava encontrar 3 corações especiais. O coração de quem tudo toca torna-se outro, o coração de quem vê o passado e o futuro, e o coração da pessoa mais amada no mundo. Seu sangue pode curar todas as feridas e doenças. E a Rose, que é oferecida como sacrifício, deve ter entre 8 a 11 anos, já que ela não tem 14. Mas creio eu que ela pode também ter uns 12 ou 13. E aí já vem o que eu expliquei no início, o Michael salvando a Rose e a convidando para ir com ele após ver que o sangue dela curou. Isso querendo dizer que a Rose possui o coração da pessoa mais amada do mundo. Após vários acontecimentos, a Rose é enviada 500 anos no passado e lá ela conhece o dono do coração da pessoa que
tudo que toca vira ouro. E com a ajuda dele, fazem ela se passar por menino, porque as meninas levadas pelo exército seriam enviadas para serem escravas. Mais tarde, possíveis pros, digamos assim. E ela muda seu nome para Ruth. No exército, ela conhece um garoto que não tem nome e usa máscara. E a Rosie acaba o chamando de Michael. E aí, já deu pra ligar os pontos. A tal da Ruth, que o Michael quer encontrar, é a Rosie. E o Michael, que não tinha nome, usa esse porque essa pessoa, Ruth, que é a Rosie, deu esse nome para ele. Avançando mais para o futuro, a Rosie acaba morrendo, porque ela sabe que o Michael está procurando uma pessoa. E todas as coisas que ele faz, que ele se envolve, as situações que ele cria, é para encontrar essa pessoa. Rosie sabe que ele precisa do coração dela. Ela enfia a espada nela e morre, dizendo a ele que ela é Ruth. E aí vem o problema, porque ela não sabia que o Michael estava procurando a Ruth. E a Ruth é ela. E o Michael nunca contou pra ela sobre a Ruth. A Rosie sempre achou que Michael nem se lembrava dessa tal Ruth. A Rosie vai para o submundo e diz ao deus do submundo que ela assumiria todos os pecados do Michael. Ai, meu Deus! E eles a colocam em uma espécie de jardim onde estão as almas de todos aqueles que o Michael havia matado. Lá, ela mesmo sendo um fantasma, oferece seu sangue. E ela se machuca repetidas vezes para dar sangue àquelas almas que sofreram. Aí, no caso, dá pra entender que o poder dela vem da alma. Fica meio confuso isso, porque se a alma dela, ela não... Pera, mas ela não sangra. A alma dela que deve fazer o sangue ter poder especial. Não, mas aqui tá falando que ela sangra. Ela oferece seu sangue. Mas se ela tá morta, como que ela tem sangue? Faria sentido se, tipo, é só a alma dela, aí ela daria partículas da alma dela para curar as outras almas? Mas aqui tá falando que ela usou o sangue dela? Mas como que ela tem sangue se ela tá morta? Melhor não pensar muito nisso. O Michael consegue reanimá-la, mas ela já está muito fraca. No meio disso tudo, tem uma guerra contra deuses, que pelo jeito não é repentina. E é entre o lado do Michael e do anti-herói. A Rosie acaba morrendo para salvar algumas pessoas, só que a alma dela se desintegra, não existe mais. Enquanto o Michael, ele consegue vencer, mas é inútil porque a Rosie já está morta, a alma dela já não existe mais. O epílogo chega dizendo que os deuses existem porque os humanos acreditam neles. Quando são esquecidos, perdem as forças. Então, o Michael pede ao menino com o coração de ouro que faça uma espécie de religião, onde a Rosie seja a deusa principal. Milhares de anos se passam e o Michael se vinga de todos os deuses com um personagem chamado Baco. Os dois odiavam os outros deuses. Todas as manhãs, Michael sobe uma carroça puxada por um cervo para começar o seu dia. Mas um dia, quando ele voltou, percebeu que havia alguém ali. Era a Rosie, que havia revivido, mas não se lembrava de nada. O Michael ficou aliviado por ela não lembrar de nada, pois a Rosie sofreu muito. E assim ele se tornou seu guardião. Muitos anos se passaram e a Rosie se apaixonou por ele novamente. Mas ele resistiu porque achou que ela deveria ficar com alguém melhor. Talvez seja o único momento que esse cara foi sensato. A Rosie o ataca, ele cai e eles acabam juntos. Agora falando sobre a identidade real da Rosie, ela é a princesa de um reino, mais especificamente o reino da princesa que aparece na sinopse. Meu Deus, qual a sinopse? Um herói com sonhos de unificar o continente que me salvou, que estava prestes a se tornar oferenda feita ao monstro, e inevitavelmente me apaixonei por ele. Mas a triste verdade é que todo herói famoso e mítico acaba tendo uma linda e nobre princesa. Eu era apenas uma garota que ele salvou. Enquanto ele finalmente unificou o continente e se casou com uma princesa como qualquer outro herói, eu, que não tive coragem de matar você, decidi partir para sempre. Nossa, isso lembra a história da Pequena Sereia, a versão Caveira e Morte. A princesa que aparece na sinopse é uma fraude, uma farsa, por assim dizer. O Michael colocou lá aproveitando que o rei, verdadeiro pai da Rosie, estava meio morto.
O caso é que antes de Michael nascer, havia uma profecia que dizia que o filho da Lua mataria quase todos os deuses. E o Michael era filho dessa deusa da Lua, então poderia ser apenas ele. Para evitar isso, os deuses fizeram todo tipo de coisas. A deusa da Lua até o abandonou e lhe deu um nome, mesmo tendo a gentileza de lhe dar a luz. Os deuses se voltaram para a deusa do destino e ela lhes disse que a princesa do reino X, que ainda não havia nascido, seria a companheira de Michael. Ao saber disso, os deuses manipularam os sonhos e profecias que deram aos mortais do reino, especificadamente a igreja, o ex-noivo da rainha e o rei. Tá meio confuso isso. Vamos esquecer essa parte e prosseguir. Para fazê-los duvidar se a filha que a rainha tinha na barriga realmente pertencia ao rei ou o ex-noivo. A rainha tinha certeza de que pertencia ao rei, mas a opinião pública não estava a seu favor, e o rei estava um pouco hesitante em fazer alguma coisa. A Rose nasceu e passou um tempo no palácio, mas devido à opinião pública, o rei decidiu levar a filha para uma aldeia isolada ou algo parecido, que é a aldeia que aparece no início da história. No entanto, ela é sequestrada pelo ex-noivo da rainha. O ex-noivo tinha muita certeza de que ela era a filha dele, porque os deuses lhe disseram em seus sonhos que ela era dele, ou seja, o cara lá do início que foi morto. E com a ajuda dos deuses, eles fizeram seu gosto de desaparecer e se esconder em uma cidade. A rainha entrou em depressão e morreu. E o rei, bom, ele adoeceu depois. E essa é a história Para Você Que Nunca Me Amou. Cara, lendo aqui, agora, nesse momento, pra gravar, sem roteiro nem nada, meu Deus. Pois, assim, eu acho que é uma ideia legal da história, é uma ideia legal. O problema é que até no final, a Rose ainda ama o Michael. Sendo que, não, moça, não. Não, pelo amor de Deus. Ah, ele tem passado triste, que não sei o que, nananã. Ele é igual aos outros MLs que a gente vê por aí, que só quer a atenção da protagonista. Tá, eu entendi que ele é assim. Só que vendo um personagem assim por outra visão, por uma visão de que uma personagem que gosta dele fica sofrendo e não tem um pingo de amor próprio, porque ela tem problemas e está acostumada a relações tóxicas, é muito angustiante ver esse tipo de coisa. Principalmente porque, assim, eu não li a novel, eu só li aqui os spoilers, mas eu vou assumir que não tem um desenvolvimento disso, sobre ela vencer essa dependência e, ao mesmo tempo, ter amor próprio. Ah, não, mas tem desenvolvimento. Então não é bom, porque se tem o desenvolvimento dela seguindo com a vida dela, dela tendo amor próprio e parando de enaltecer o Michael, por que ela se sacrificaria tanto assim para ele? Por que ela se mataria? Por quê? Pra dar o coração dela pra ele? Pra quê? Não, você vai dar seu coração pro cara que só tava querendo te usar? Que horrível, que horrível. E pra você ver uma tragédia atrás da outra. E pior que isso poderia ter sido interrompido se a Rose tivesse chegado pra ele e falado: eu sou a Ruth. O Ruth. Já que ela tava numa forma masculina. Ela tava fantasiada de homem. Então, o Michael tava atrás de um homem, então... Ah, não. Tava falando que ele só lembrava que a pessoa tinha cabelo e provavelmente também os olhos castanhos. Só isso. Ou ele sabia qual que era o gênero. Ai, eu não sei, meu Deus. É que essa história fritou o meu cérebro de jeitos inimagináveis. Desde que eu comecei a ler mangá, creio eu que foi em 2020. Nossa, mangá não, é manhua. É manhua. Desde que eu comecei a ler manhua em 2020 ou 2021, esse e mais um
foram os que fritaram meu cérebro do tipo, meu Deus, o que eu tô lendo? O que eu estou lendo? Só que, eu não sei mais falar, Enfim. O outro eu já não sei muito bem como expressar sobre ele. Pois, no caso da Rose. Não, pera, mas aí a outra que eu tô pensando do Morro, ela também é acostumada com relações abusivas. Eu não lembro como é que é o outro, eu só sei que tem um demônio que anda com ela. Eu não sei por que esse demônio anda com ela, mas ela tem cabelo roxo. E apesar da família dela ter sempre tratado ela como um lixo, ela ainda gosta deles e quer proteger eles. Nossa, eu não lembro o nome, eu vou ter que procurar depois. Mas, enfim. Infelizmente eu não consigo dar uma opinião concreta para você que nunca me amou. Pois fritou meu cérebro. É porque é uma história que eu não leria, mas eu tenho curiosidade o suficiente para pesquisar sobre para saber o final. E ainda bem que eu não fui atrás para realmente ficar lendo. Porque eu iria dropar de novo e eu não ia saber o final.